Ressuscitou de verdade. Ó Cristo, em piedade. Do meio. Isso. Abre. Isso. Muito incenso. Hoje tem muito incenso. Aleluia. Aleluia. Vamos dar a volta, né? Aleluia. Não. Você vai na frente. Vou precisar só do acrílico, tá? Oi? Vou precisar só do acrílico. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, ao contrário. Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um breve instante, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje, domingo de Páscoa, a Páscoa do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Assim nós rezamos com o salmo que nós entoamos na missa de hoje. Que verdade de fé mais bonita essa! Que verdade de fé linda! Este é o dia que o Senhor fez para nós.
A Páscoa é o dia que o Senhor fez para nós. A Páscoa é o dia que o Senhor fez para mim, fez para minha família, para as pessoas que eu amo, para o mundo inteiro. A Páscoa é o motivo da nossa alegria. Eu quero contar para vocês um pequeno acontecimento quase insignificante que eu vivi ontem. Ontem nós estávamos aqui preparando o santuário para este dia, adornando, limpando, colocando as coisas em ordem, endireitando as coisas que estavam um pouquinho fora do lugar, um pouquinho sujas. Estávamos aqui com um pequeno mutirãozinho, algumas pessoas trabalhando aqui dentro do santuário e ao redor. E chegou uma pessoa, uma peregrina, se sentou aqui nos bancos do santuário, olhou para aquilo que estava acontecendo, para as flores, para a limpeza, ficou ali rezando um minutinho e logo ela virou para mim e me perguntou: vai acontecer alguma coisa importante hoje? E eu olhei para ela assim um pouco surpreso, naquela correria do dia de ontem, e respondi: bom, a Páscoa. É Páscoa. Ela: ah, é? Me desculpa. Tinha se esquecido nos seus aperreios do dia a dia, provavelmente veio aqui pedir alguma graça, não sei se ela está por aqui hoje, não estou expondo ninguém, mas aquilo me deu o que pensar. A Páscoa muitas vezes não está no nosso radar, não está no radar do católico, da mesma maneira como outras festas, como outros acontecimentos da nossa fé. E isso é uma pena. E isso é quase um absurdo para todos nós, não estou falando dessa pessoa, estou falando de todos nós. Porque este é o dia que o Senhor fez para nós. Este é o grande dia, este é o grande acontecimento da nossa fé. Esta é a festa mais importante do ano, este é o domingo mais importante do ano. E nós, às vezes, acabamos valorizando mais outras festas e outros acontecimentos, que não sejam importantes. Obviamente que são importantes, mas não são tão importantes quanto o dia de hoje. Valorizamos muito mais na nossa cultura o Natal, não é verdade? Na missa de Natal, todo mundo coloca a melhor roupa e às vezes compra roupa para vir nessa missa. Enfeitamos as nossas casas, preparamos uma ceia deliciosa, viajamos para estar com a família, recebemos a família em casa, juntamos todos. A mesma coisa para o São João. Acontece a mesma coisa para o São João aqui. Enfeitamos, compramos roupa, preparamos comida. Domingo de Ramos, hoje o santuário está cheio. Domingo passado o santuário estava mais cheio. As pessoas se preparam muitas vezes para vir na missa do Domingo de Ramos, mas muita gente não volta no Domingo de Páscoa. Que absurdo! Mas aqui não é uma homilia de bronca, não. É uma homilia para nós prestarmos atenção. Às vezes nós buscamos o diferente nessas festas. Porque o Natal é uma festa diferente. Porque o São João é uma festa diferente. Porque o Domingo de Ramos é uma missa diferente. A missa de hoje vocês viram que não tem quase nada de diferente. Tem um sentido aqui. Fora a sequência que nós cantamos antes do Evangelho, a missa de hoje é muito parecida com um domingo normal. A Páscoa, no entanto, é o acontecimento central da nossa fé. A Páscoa é o centro. Se Cristo não tivesse ressuscitado, disse São Paulo, a nossa fé seria vã, seria vazia. Nada teria sentido. A ressurreição do Senhor é aquilo que dá sentido para a nossa fé. E que dá sentido para tudo. Dá sentido para a nossa caminhada, dá sentido para a nossa liturgia, dá esperança para todos nós vivermos. Nós caminhamos no nosso dia a dia em meio a muitas dores. Muitas dores nós vivemos. Só tem sentido a dor que nós vivemos se nós olhamos para o Cristo ressuscitado. É a ressurreição do Senhor que dá sentido para a cruz, e não ao contrário. Se nós temos um Cristo crucificado no nosso altar,
é porque nós acreditamos que Cristo ressuscitou. Se tudo tivesse parado na cruz, o cristianismo tinha terminado na Sexta-feira Santa. Os discípulos fugiram na Sexta-feira Santa, se esconderam por medo. Tinha terminado ali. Se nós olhamos para o Cristo crucificado, é porque nós acreditamos que Cristo ressuscitou, que o crucificado é o ressuscitado. Se eu ofereço sacrifícios no meu dia a dia, sacrifícios de fé, faço penitência, como nós fizemos ao longo desses 40 dias de Quaresma, foi porque Cristo viveu um sacrifício muito maior do que qualquer sacrifício que nós possamos fazer. É para unir o nosso pequeno sacrifício ao sacrifício dele. Mas esse sacrifício não é vão, não é vazio, não é em vão, porque o sacrifício de Cristo trouxe a maior vida que existe, a vida junto de Deus, a vida eterna. Papa Francisco gostava de remarcar isso, e eu acho que é uma ideia muito bonita para nós católicos. Não existe Quaresma sem Páscoa. Não existe também Sexta-feira Santa sem Páscoa. E ele até fazia aquela crítica, né? Dos cristãos que vivem com cara de vinagre, com cara de Quaresma, com aquela cara amarga. A característica do cristão é a alegria. Isso marca, porque Cristo ressuscitou. E por isso, os discípulos, os apóstolos, quando viram o Senhor ressuscitado, não podiam ter outra reação além de sair por aí gritando: Aleluia! O Senhor ressuscitou. E anunciando essa verdade de fé. Essa é a marca do cristão. A alegria da ressurreição. O Cristo vence a morte. O Cristo vence o pecado. O Cristo vence tudo aquilo que me afasta de Deus, tudo aquilo que amarga a minha vida, tudo aquilo que deixa a minha vida pesada. O Cristo vence tudo. Jesus vence tudo na cruz e na ressurreição. Então este é o dia em que nós precisamos nos alegrar. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Maria Madalena, no evangelho que nós acabamos de escutar, mesmo sem entender, mesmo achando que o corpo do Senhor tinha sido roubado do sepulcro, fez aquilo que logo em seguida os discípulos fizeram. Saiu correndo para anunciar. Era uma verdade que merecia um anúncio. Naquele momento, um anúncio talvez de temor, de medo, de incompreensão. Mas logo que o Senhor ressuscitado aparece para ela e para os discípulos, eles entenderam. Entenderam mais ou menos ainda, naquele primeiro momento. Depois foram entendendo melhor, mas entenderam aquela verdade de fé. E melhor ainda, neste evangelho que nós acabamos de escutar, o discípulo amado, aquele que se sentia amado por Jesus de uma maneira especial. E aquele que, ao escrever o evangelho próprio, remarca isso uma e outra vez. Ele nunca se nomeia, ele nunca fala o próprio nome. Ele fala sempre, a sua identidade era essa, aquele que o Senhor amava. Porque se sentia muito amado. Aquele que se sentia muito amado, mesmo sem ver o Senhor ressuscitado, mesmo vendo simplesmente um sepulcro vazio e um monte de faixas jogadas no chão, viu e acreditou. Esses somos todos nós. A igreja é a discípula amada. O cristão, todo católico, é um discípulo amado. E nós, então, vemos aquilo que nós estamos celebrando hoje. Não vimos o Senhor ressuscitado, em carne e osso, mas vemos todo domingo o Senhor ressuscitado aqui sobre o altar, no pão e no vinho, e acreditamos. A ressurreição para esses discípulos, na primeira hora, foi uma grande surpresa. E como boa surpresa, como toda grande surpresa, foi para eles um choque. É o que acontece conosco, não é? Quando nós somos surpreendidos. Recebemos um choque.
Os nossos olhos se arregalam, a gente dá um grito muitas vezes, vem uma mistura de sentimento no coração, susto, alegria, um pouco de medo, um pouco de incompreensão, não sei o que está acontecendo. Pensa numa festa surpresa, quem já recebeu uma festa surpresa, né? São todos esses sentimentos no coração, não é verdade? E aquilo então muda a vida deles para sempre. Eles deram mais uma vez de cara com o Deus que faz coisas absolutamente incríveis. O Deus que faz coisas incríveis. O Senhor que faz coisas surpreendentes. Que por mais que ele tivesse anunciado, como anunciou para os discípulos, o que ia acontecer, eu acho que aquilo entrou no ouvido dos discípulos e saiu pelo outro. Porque da sexta-feira até o domingo, o sentimento era de desolação. Mas do domingo para frente, depois dessa grande surpresa, o sentimento era de uma profunda alegria que merecia ser anunciada. Talvez nós celebramos a Páscoa de uma maneira muito humilde na nossa cultura, de uma maneira pouco festiva, pouco solene, pouco alegre na nossa família, porque a Páscoa para nós perdeu o caráter de surpresa. A Páscoa para nós católicos, de repente, já não é uma verdade surpreendente, porque nós estamos muito acostumados a viver essa verdade. Nós estamos muito acostumados a saber que o Senhor ressuscitou. E às vezes a gente escuta esse evangelho com pouca atenção, porque é uma história já conhecida. Então eu nem presto atenção naquilo que está sendo lido na missa. Eu já sei o que aconteceu, eu já vi esse filme. Mas hoje, o convite que nós fazemos para vocês, que a liturgia faz para nós, é olhar para Jesus, mais uma vez, olhar para o Cristo ressuscitado e se deixar surpreender. Deixe-se surpreender pelo Senhor. A Páscoa tem esse toque de normalidade, e aqui eu falo o que eu falei que eu ia falar no final da homilia, porque todo domingo é Páscoa. A missa de hoje é uma missa normal, tem uma cara de missa normal, porque todo domingo nós celebramos a Páscoa do Senhor. O domingo é o dia do Senhor, o domingo é o dia da ressurreição. Por isso, inclusive, na oração eucarística, nós falamos no domingo, neste dia em que o Senhor ressuscitou, neste dia em que o Senhor venceu a morte, porque todo domingo é Páscoa para nós católicos. Toda a missa é a celebração do mistério pascal, da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Toda a missa é isso. E então a missa entra, o domingo de Páscoa entra nessa normalidade. Mas a Páscoa não é nada normal, minha gente. A Páscoa é a coisa mais anormal que existe no mundo. O Senhor venceu a morte. O Senhor ressuscitou. O Senhor apareceu para os seus discípulos, dissipando todo o pecado. O Senhor ofereceu para nós a sua vida e voltou para nos buscar. O Senhor desceu aos infernos e salvou todos os que estavam ali. E o Senhor hoje nos oferece essa possibilidade, essa oportunidade de falar: vem viver a minha vida. Vem participar dessa alegria. Vem viver a ressurreição no último dia, mas também as pequenas ressurreições no dia a dia, que é o que nós falamos alguns domingos atrás. O domingo é o dia que o Senhor fez para nós. O domingo é o dia que o Senhor fez para mim. E nós celebramos isso hoje, de modo especial. Hoje, domingo de Páscoa. Mas hoje também, segunda, hoje também, terça, hoje também, quarta, porque a Páscoa é um eterno hoje. Todo dia é o dia de viver a Páscoa do Senhor. Todo dia eu posso abrir meu coração para receber a alegria que vem dele. Todo dia eu posso abrir meu coração para receber a esperança que vem dele, a fé que vem dele.
todos os dias eu possa abrir meu coração para receber a surpresa que vem dele. O Deus que faz coisas incríveis, o Deus que faz coisas surpreendentes e o Deus que hoje prepara para mim um dia em que Ele me apresenta uma vida surpreendente, uma vida junto dele. Então, nesse espírito, eu quero convidar para que o nosso grupo de música aqui, que cantou tão lindamente o Salmo, cante novamente o refrão do Salmo. Podemos cantar mais de uma vez, viu? Podemos cantar várias vezes. E a Assembleia de pé, vamos cantar junto este refrão, celebrando esta verdade de fé. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Cante com força, cante com fé. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Este é